Oi, galera! Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Vira o Jogo e não preciso nem falar. Hoje o tema é muito diferente de tudo que a gente fez até hoje. Hoje a gente vai falar sobre fé. E isso é uma coisa legal. E eu nunca escondi e não escondo que eu sou judeu, que eu pratico a fé judaica. E que isso sempre fez e faz toda a diferença no meu dia a dia. Lógico, nasci numa casa de pais que sobreviveram ao Holocausto. Meu pai foi presidente de uma sinagoga durante muitos anos. Então, tá aqui falando sobre isso é sempre muita emoção. Melhor do que eu falar, Rabino Levi, que emoção ter você com a gente. Prazer. Consegui trazer você aqui. Chegamos. Consegui. Então, antes de se apresentar, eu queria que você emocionasse um pouquinho a gente, já que a gente vai começar diferente. Dá uma palhinha pra gente, pode ser? Pode. Daquilo que tá no teu coração. Então, pra gente se emocionar e começar bem diferente. Pensar assim, Pensa. qual é aquela que vem da alma? Palhinha. Daqui a pouco você continua. Agora explica, Rav Levi. Quando um rabino senta com as crianças pequenas, o que ele está ensinando? Desculpa já. É o que a própria música diz, né? O professor está com as crianças passando o alfabeto hebraico e a gente acredita que o alfabeto não é apenas o meio da criança poder ler, é a essência dela. No judaísmo tem muito estudo, tem que sentar e estudar todo dia a Torá, e avançar bastante no mesmo livro, então a gente lê o ano todo o mesmo livro, a Torá, e cada ano a gente vai progredindo. Então, quando a gente ensina o alfabeto, não é apenas a criança saber ler, mas ela conseguir conectar a alma dela com o Criador, através da Torá, através do estudo. Então, o que a música fala, está lá no Shteitale, o professor com seus alunos, aprendam quentinho assim, Kometzah Lefá, B, G, né? Todas as letras que serão a ferramenta da alma para se conectar com Deus. Tá fácil hoje. Tá fácil. E aí eu queria ligar várias coisas, porque tem muita coisa que faz a gente estar aqui nesse momento e recomendo que vocês assistam um filme chamado Violinista no Telhado, que explica um pouco dessa saga das nossas famílias na Europa e saindo, e dos pogroms e das perseguições, enfim. Mas hoje a gente vai tratar um outro assunto e falando um pouquinho sobre o Rav Levi. Conta um pouco da tua vida, da tua história, das tuas viradas de jogo, do porquê a música, do porquê professor, enfim. Então, falando de mim, eu sou Rabino Levi Yitzhak Rabinovich. Primeira coisa que eu sou é pai. Tenho, Baruch Hashem, marido, pai, tenho minha esposa Tamar, 5 filhos maravilhosos e que venham mais em boa hora. Atualmente eu sou rabino da Sinagoga de Pinheiros, Beit Jacob, professor também no Colégio Or Menachem. Essas são minhas profissões. Depois tem o que a gente faz para transformar o mundo também. A música eu comecei com 15 anos. Estava numa fase mais difícil, na adolescência, querendo me encontrar no mundo. Eu acho que é bem comum acontecer com o adolescente achar que não pertence onde ele está. Aí uma vez no carro eu escutei uma música, estava lá, meu pai pôs na época ainda era as fitas. Aliás, um beijo especial pro seu pai. Deve estar super emocionado. Depois te manda pra ele. Meu pai é bonzinho. Teu pai é um amor de pessoa. Acho que mais. E aí a gente tava no carro, uma música tocando, eu falei pro meu pai, eu vou tocar essa música. Ele falou, claro, eu não sabia tocar nem campainha. Aí no dia seguinte comprei uma flautinha doce e comecei a estudar.
falei que era uma coisa maior, né? Porque eu formei uma banda na Yeshiva com meus amigos antes de saber tocar instrumento. Banda vai ter. E aí o professor me falou, vai pro clarinete, eu vi 24 botões, 10 dedos, como é que faz? É isso que eu vou tocar. E dali começou essa relação. E a música me ajudou a me encontrar, porque o que a gente tem muito no judaísmo é música também. Tem música, como falamos antes, para rir, para chorar, para meditar, para esquecer tudo. E me ajudou muito na adolescência a voltar, a focar no que eu tinha que estudar, na yeshiva, no colegial. Me recolocou, sabe? Me colocou de volta nos trilhos. E desde então é um hobby. Eu achava que ia virar profissão, eu queria estudar regência. Ó. E aí meus pais e o rabino da yeshiva falaram, nessa encarnação não. E aí, como bom filho, eu mudei. Mas hoje eu vejo que meus pais tinham razão. Essa é uma super frase. Ver que os pais têm razão. Né? E acho que mais ainda é poder falar enquanto eu posso falar olho pra no eles. olho, né? Vocês tinham razão. É importante. Mas ainda assim, não abandonei a música. Pelo contrário, um dos meus filhos está seguindo meus passos. E é muito bom. É uma medicina para todo dia. Muito bom. Explica pra gente o conceito de yeshiva. Porque você fala, estava na yeshiva, muita gente talvez não entenda. O que é uma yeshiva? A yeshiva é uma escola rabínica. Tá. Na yeshiva que eu estudei aqui, do Rabino Shammai Ender, hoje em dia está no Bom Retiro, é um lugar onde os jovens estudam Torá, religião, leis, na maior parte do dia, e tem estudos laicos também, o colegial normal, por 4 horas no total. Então a gente passava 10 horas na yeshiva, 4 horas eram estudos laicos e o resto Torá, Torá, Torá. E o que é legal no estudo da yeshiva é que ele não é nada prático. Não sei se o rabino vai gostar de escutar isso, mas não é prático mesmo. Você estuda o Talmud. Depois você explica pra gente o que é Torá, o que é Talmud. Sim. Porque, é verdade. Né? Tem... Lembrando que esse é só o primeiro episódio de muitos, mas a gente... a Torá é a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é o livro base de tudo que a gente tem depois. O Talmud é a discussão rabínica de como se chegam às leis. Por que no sábado, no Shabat, eu posso fazer tal coisa e outra não? Então, o estudo na yeshiva, por que eu digo que não era prático? Porque se estuda, por exemplo, se o boi de um indivíduo chifrou a vaca do outro, machucou a outra. Eu não tenho nem boi, nem vaca, nem fazenda, nem passarinho eu tenho. Aquário durou pouco. Então, por que a gente estuda isso? Para dar a lógica talmúdica, para ensinar a forma de pensar, para influenciar uma conversa, por exemplo. Quando a gente está conversando, já está pensando numa pergunta que virá mais para frente. Isso que é o estudo na yeshiva, é saber chegar a conclusões que não estejam no livro. E isso no nosso dia a dia, como é que a gente pode ensinar as pessoas a fazerem de uma forma simples? Porque nem todo mundo tem a chance de ir para yeshiva. Como é que a gente faz? Olha, o Rabino Levi vai dar um conselho para a gente que eu acho que incentivar o diálogo, passando tudo que a gente está passando hoje em dia, essa coisa das discussões, das brigas, do antagonismo, como é que a gente ensina o diálogo, Rav? Como é que a gente faz os caras conversarem? Então, a forma mais potente de fazer isso, eu diria que é pegar livros. Não faltam. Estou vendo aqui um livro da Sefer aqui atrás. É presente. Negócio fechado. Obrigado. É presente para você. Os livros vão ensinar a colocar espiritualidade nas conversas, propósito, mostrar que as pessoas não são descartáveis. É estudar a Torá. E isso eu acho que serve para todo mundo, de todas as religiões. É se voltar e se conectar à essência espiritual da pessoa. Numa época de modernidade, está mais fácil ainda. Tem YouTube, tem canais e canais de aulas mostrando como a vida não é só isso, não é só o que a gente vê, até o que nós lemos não é só aquelas 5 linhas, tem muito mais por trás disso. Quando a pessoa está acostumada a estudar, então ela automaticamente vai colocar propósito no que ela está fazendo.
Sabe? Eu não acordo de manhã porque eu tenho que acordar e trabalho porque tenho que trabalhar. Não, eu acordo porque eu tenho uma missão naquele dia. Eu trabalho porque eu tenho que transformar o mundo da minha forma, cada um a sua forma. Uau. Então, é isso que o estudo faz, o estudo da Torá, o estudo da religião em geral. Juro, minha cabeça vai ficando... Sabe, você faz uma pergunta, uma resposta, eu estou encaixando 500 outras perguntas e tal. E o judaísmo é muito isso. Né? O judaísmo, a gente está falando, de repente eu estou pensando na próxima, né? E na próxima pergunta, e na próxima pergunta. E a Solange está aí, hoje assistindo, está dando a honra. Depois a gente tira uma foto dela, né? Porque hoje ela está ao vivo. Falei, não, Rav Levi, eu preciso assistir e tal, não sei o quê. Então, eu acho muito bonito tudo isso. Acho muito... Minha família, minha esposa tá aqui, o Juscelino tá aqui, o pai do Fernando. Então, família, sabe? É importante isso. E o judaísmo tem muito disso. Migrando de novo para essa coisa do judaísmo, que eu acho que é muito legal, o judaísmo, para mim, é muito tradição. Meu pai, como foi presidente de sinagoga, e eu vivia o ano em festa. Sempre tinha festa, sempre. Meu pai foi um cara que tudo era bom. Tudo era bom e tudo vinha para o bem. Tudo era bom e tudo vinha para o bem. Então eu lembro de várias festas. Pesach, por exemplo, Páscoa. Era a casa do meu pai. Era onde tinha espaço para maior mesa. Então vai todo mundo para a casa do Michel. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa nossa tradição, né, para quem está ouvindo a gente. Quais são as festas que impactam a gente? Porque o judaísmo também tem isso, é que você falou. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente ri, tem hora que a gente não sabe o que vai fazer, aí a gente liga para o rabino e fala, bom, e agora? É para rir, é para chorar, é para fazer? Porque isso também é uma coisa que é legal. Na dúvida, liga para o rabino. Não é? Exato. E o mundo não pede ajuda, a gente não cansa de pedir ajuda. Então, vamos falar um pouquinho da nossa tradição agora, pode ser? Claro, a tradição judaica é muito rica. Ela tem todos os tipos de momentos. Tem o momento que nos sentimos mais para baixo, que é no Tisha B'Av, o dia 9 do mês de Av, quando choramos a destruição do templo. Temos o Pesach, a Páscoa, quando comemoramos a liberdade do Egito e, na verdade, muito mais profundo, a nossa liberdade do dia a dia. Temos momentos de introspecção, como o Yom Kippur, o Dia do Perdão. E tem o momento da festa, que é o Purim, da famosa Sukkot. Rainha Esther, Sukkot, a festa das cabanas, Simchat Torah, a festa do término do estudo da Torá. O que é muito legal, assim, é óbvio que se a gente for entrar em cada festa do ano, a gente acaba, assim... O YouTube vai perguntar, vai postar mesmo o vídeo de 10 horas? Não, a gente vai dividir o vídeo de 10 horas em 10 capítulos de 1 hora, você fica tranquilo. Não, porque isso é uma vontade que eu tenho. Assim, eu estava conversando com o Juscelino agora. Eu falei, Juscelino, qual é a fé que você pratica? Ele falou, eu sou cristão, me explica. Me explica. Aí ele sentou e me explicou. Eu acho que o mundo tem que entender o que está acontecendo, não só no judaísmo, mas senta e explica. Porque eu acho que esse é o caminho. Senta, explica, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu acho que tem muito a ver. Então, o calendário tem muita coisa. O calendário judaico já é diferente. Já é diferente, ele é lunar. Tá. Então, os meses são um pouquinho mais curtos. O ano tem 354 dias. Já começa a confusão. 365. Já. Aí a cada 2, 3 anos o ano tem 13 meses em vez de 12. Uma confusãozinha básica judaica. Tava fácil. Fácil demais não dá. Tem que ter action, tem que ter complicação, tem que ter motivo para sentar e calcular. Tem que estudar, é o que falamos, né? Claro que existe toda uma razão por trás disso. A Páscoa sempre tem que cair A Páscoa tem que cair na primavera. Sim. Então, para cair na primavera, se teu ano é 10 dias menor do que o ano solar, então a cada 3 anos tem que jogar lá para frente, que nem aquela máquina de escrever antiga. Não foi? Aí dá um tapão, volta para frente. Mas, então, assim, o calendário ele é muito profundo, muito extenso. Qual é o dia mais importante do judaísmo? O que você acha, Silvio? Qual é o dia mais significativo? Pra mim? O dia que eu casei com a Solange. O dia que eu casei com ela. E aí ela vai ficar brava, mas eu preciso contar. A gente tava em Jerusalém, porque sempre foi meu sonho casar, levar minha esposa e casar em Jerusalém. E a gente tava na frente do Kotel, do Muro das Lamentações, que aliás tá aqui, abençoando a gente o tempo todo. E aí eu
Entreguei uma carta para ela, porque é dividido, né? Homens de um lado, mulheres do outro, a tradição judaica divide. E eu falei, agora você chega ali e abre a carta, né? E você lê o que está escrito dentro. E aí estava o poema do Pat Adams, Te Amo, porque eu te amo, do filme, né? Do Pat Adams. E eu queria te fazer uma pergunta. Perante Deus, a gente está no lugar mais sagrado do judaísmo. Quer casar comigo? Sim ou não? E se a resposta for sim, abre o outro envelope. E aí, dentro do outro envelope, estava a aliança. E desde aquele dia a gente... E ela não tira a aliança, eu também não tiro. E para mim o dia mais feliz da minha vida, com certeza, foi o dia que eu casei com a dona Solange. E Uau. é isso. Antecedendo também tem os dias do nascimento dos meus filhos, do Michel, que agora me deu um neto, que é o Léo, pai da Andressa. Então, para mim, o judaísmo está muito ligado ao meu Rafa, meu anjo, veio para curar toda essa bagunça da família. Então, acho que o judaísmo, para mim, essas datas, família, não sei. Datas familiares, São dias marcantes da nossa vida. No calendário, voltando um pouquinho para o assunto de calendário, tem uma história, uma vez, um judeu que ele foi preso, na época que tinham os senhores feudais, e num dia assim de misericórdia do senhor feudal, ele falou para aquele judeu, você pode sair um dia da prisão e voltar. Escolha o dia, escolha sabiamente, porque próximo é daqui a 10 anos. Então o judeu, ele escreveu pro rabino dele, falou, olha, rabino, quando? Tem o Yom Kippur, que tem o jejum, tem Shabbat, tem dias infinitos em um ano só. Aí o rabino falou, escolha o dia de amanhã, quer dizer, o dia seguinte que você receber a carta. Porque não existe dia mais importante do que o dia que você está vivendo. Uau. Todo dia é repleto de mitzvot, de ações. Então, temos muita coisa diferente no ano todo, mas tem o dia especial, que é hoje. É o que você vai fazer hoje, é o dia que você transforma o mundo. O amanhã não chegou ainda, ontem já foi, não tem como voltar. Hoje você muda. Então, é muito difícil falar do ano judaico em um pé só. Tem uma história também que fala isso. Um homem que chegou para o rabino, um judeu, falou, olha, se você me ensinar a Torá toda num pé só, enquanto eu estiver num pé só, eu me converto ao judaísmo. Então, o primeiro rabino enxutou ele de casa. Shammai Azaken falou, não é assim, meu amigo. A Torá toda num pé só? Não dá. Mandou ele embora. E aí, esse não-judeu foi para o Hillel, que era a contraparte do Shammai, e falou, rabino, quero toda a Torá, todo o judaísmo num pé só. Ele falou, claro, levanta um pé. O que você não gosta que façam a ti, não faça aos outros. Avat Israel. Isso é a Torá toda. O resto é comentário. Na verdade, essa é uma das minhas missões. Né? Ninguém é perfeito, mas a gente tem que ter um norte. Eu acho que o maior norte que a gente pode ter é transformar o mundo, amar o próximo e focar. E todas as festas têm a ver com isso. Todo dia do calendário é como eu posso me reunir com outras pessoas. Então, no dia do perdão, logo no começo, a gente fala, Deus, vamos agora rezar justos e pecadores juntos. Não vamos separar. O julgamento é para todo mundo. Na Páscoa, a gente já começa o Seder, né? O jantar de Pesach, convidando aquele que não tem. Sempre em comunidade, sempre pensando no próximo. E, entre parênteses, judeus e não judeus também. Tem que todo mundo mudando o mundo. É todo mundo trazendo Mashiach, Messias. Ele vai vir não só por minha causa ou por tua, por todos nós. Falamos sobre isso e não combinamos nada. Né? 2 minutos antes, eu tô olhando pro Juscelino, falamos sobre isso. E todas as músicas nas festas judaicas, qual é a mais legal? Outra palhinha pra gente, pode ser? Claro. O que vier na tua cabeça. Gente, isso é uma oportunidade única. Raf Levi tocando pra gente, exclusivo. Poxa. Então, é um cavota, é uma honra enorme para a alma da gente. Você falou que o dia mais marcante da tua vida é o casamento. E essa se aplica a vários dias do ano. Todos, na verdade. Essa é a música que se toca, muitos tocam na saída do palio nupcial.
Foi. Não, é incrível, juro. É o dia de hoje. É divertido. É divertido. É divertido. E aí te fiz um convite especial para você vir estar com a gente e falar um pouquinho. Nós estamos véspera de uma festa. Hanukkah. A gente fala de paz. Essa toalha foi minha mãe que bordou. Minha mãe bordou. Então, é presente para você também. Puxa. Queria que você levasse um pouco da lembrança da nossa família. Tem só 4, um para cada filho e um para você que está aqui com a gente hoje. Uau! Então, é minha um vez presente. de me emocionar. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito especial e ela me ensinou o valor do detalhe. Então, esse é para você, especial de Hanukkah. Obrigado. Eu não ia falar, mas eu nasci em Hanukkah. Então isso é presente da dona Zisleia, filha de Shmuel Schneider. E falar um pouco de Hanukkah, né? Tá todo mundo olhando, o que esse monte de coisa espalhado, né? Então, a gente fala sobre essa pecinha que a gente chama de Sevivon, mas é você que vai explicar, porque eu não consigo explicar. E aí depois eu te conto um pouco mais do porquê isso tudo e, enfim. E aí você explica um pouco de Hanukkah, para também todo mundo que está escutando a gente. Vamos lá. Hanukkah. Muitos anos atrás. Quando o Império Grego dominava quase o mundo todo, eles dominaram a terra de Israel. E os gregos, eles tinham uma cultura muito interessante de louvar, admirar o corpo, o físico, e o espiritual ser muito relacionado ao físico. Como? Se a gente lê a mitologia grega, são todos fortes e bonitos e poderosos. Eles assemelhavam muito Deus com os homens. Inclusive daí vem as Olimpíadas, que eram jogos para mostrar a beleza do corpo humano. Quando eles dominaram o povo judeu, Israel, eles tiveram um problema. O judeu, ele faz tudo por Deus. Tudo. O dia a dia, a gente acorda, já agradece a alma que Deus retornou. Aí ele já vai lavar as mãos porque Deus mandou, vai rezar, faz o Shabat, o sábado. E os gregos não gostavam disso. Eles não eram contra a tradition. Pode comer gefilte fish, pode comer... Gefilte fish é bolinho de peixe. Tradicional. Pode comer a matzah, que é aquela bolacha, pão ázimo do Pesach. Mas eles falavam o seguinte, você faz tudo isso, mas não por Deus. É porque vocês saíram do Egito, comeram isso, então pode comer. Tradition. Não porque Deus tirou vocês nem nada. E muitos judeus foram atrás dos gregos, os judeus helenistas. Começaram a se vestir como eles e dar um nome para os seus filhos, nomes gregos, Josefos, Flávios. E um grupo pequeno de judeus, os macabeus, eles se revoltaram com essa situação, porque o judeu não pode esquecer de Deus, jamais. Então eles formaram um pequeno exército que, assim, encurtando bem a história, conseguiram enxotar os gregos da terra de Israel. Quer dizer, a presença continuou, mas a influência não. E tem uma parte do milagre que os gregos, eles impurificaram os azeites no templo. Tínhamos o templo sagrado em Jerusalém, o segundo templo, e uma das coisas que os gregos fizeram para profanar o templo, colocaram idolatrias, mas eles abriram todos os potes de azeite, as jarras, que tinham um selo especial do sumo sacerdote, todos eles abriam para impurificar aquilo. Esse grupinho, os macabeus, quando reconquistaram o templo, resolveram acender a menorá, que é justamente o candelabro sagrado. No templo ela tinha 7 braços e procuraram azeite. Por milagre encontraram um pequeno jarro que tinha azeite para acender por 1 dia e a menorá permaneceu acesa por 8 dias. Então, para comemorar isso, nós acendemos a Hanukkah, que tem 8 braços mais
um nono mais elevado, acendemos uma a mais por dia para lembrar a vitória da luz sobre a escuridão. Por que luz e escuridão? Porque o fato de você fazer uma mitzvah, um preceito, uma boa ação da Torá sem Deus é uma coisa escura. Quer dizer, eu estou indo no Shabat, na sinagoga, mas eu não acredito em Deus, então falta toda a essência, a luz que está por trás daquilo. Então, a história de Hanukkah lembra duas coisas. A batalha de um pequeno grupo, imagina um monte de rabino pegando enxadas e arados e batalhar contra o império, o exército grego. E temos essa vitória da luz sobre a escuridão, que é um pouco azeite, permanecer aceso por 8 dias. E aí temos o brinquedo, que é o Sevivon, com licença. Todo. O Sevivon é um peão. Ele tem uma letra em cada lado, em cada face, que forma a frase Nes Gadol Hayasham, um grande milagre ocorreu lá em Israel. Em Israel a letra é diferente, é Nes Gadol Hayapo, aqui tivemos um grande milagre. Nós brincamos, giramos, apostamos, só não pode apostar dinheiro, né? Os jogos de azar. E a letra que cair, a pessoa ganha ou perde. Por que um peão? Qual é o significado? O peão ele veio, na verdade, de uma estratégia das crianças à época, que não podiam estudar a Torá, então eles iam no meio da floresta. Quando os soldados gregos se aproximavam, eles guardavam os livros, pegavam peões e começavam a brincar. A gente está só brincando. Né? Que nem os alunos fazem hoje em dia, mas com outras coisas. E o peão representa muito. Por que é um símbolo de Hanukkah? Não é apenas um brinquedo. Temos a outra festa para explicar, temos a outra festa de Purim. Em Purim lemos a história da rainha Esther, que também é a vitória do bem sobre o mal. E em Purim nós giramos os Rashanim, os Reco-Recos, e nós giramos. Hanukkah giramos, Purim giramos. Qual a diferença? Em Purim nós giramos a mão aqui embaixo e o aparelho girando em cima. Em Hanukkah é a mão que está em cima. Por quê? Porque em Purim aconteceu todo o milagre da rainha Esther, a gente pode abordar isso em outro momento, claro. E se a gente lê na história da rainha Esther, nenhuma vez aparece o nome de Deus. Nenhum grande milagre. Foi uma grande estratégia burocrática, polêmica, mas não vemos Deus lá. Ele está lá, mas ele está escondido. Então, quer dizer, a mão de Deus está embaixo de toda a história, está embaixo da natureza, dentro. Já em Hanukkah, o fato de um exército tão pequeno ganhar dos gregos e o fato do azeite durar tanto tempo é um milagre revelado. Você vê Deus. Por isso que é a mão de Deus acima da natureza. Então a mão, nossa mão representando a mão de Deus, está girando, fazendo acontecer um milagre embaixo. Ao contrário do Purim. Então quando a gente gira o Sevivon, principalmente quando a gente ganha, que nem acabei de ganhar, quando nós giramos, nós estamos lembrando a força de Deus quebrando as leis da natureza. As leis da natureza são muito queridas por Deus. Deus não gostou muito desse lance de abrir o mar para o povo passar. É uma coisa difícil. No Talmud diz que fazer casamentos para Deus é tão difícil quanto abrir o mar. Ele também casamento não é fácil, né? Sabemos que é lindo, maravilhoso, mas é uma batalha diária. E é uma coisa difícil para Deus quebrar as leis da natureza. Então, quando ele fez isso na história de Hanukkah, é para a gente dar apreço. Giramos o Sevivon, lembramos que Deus quebrou as regras em prol do povo, em prol, na verdade, Hanukkah não é uma festa só judaica. Nós que acendemos a Hanukkah, nós que divulgamos o milagre, mas é uma festa para todo mundo. Saber que existe a espiritualidade, voltando no que falamos no começo, de estudar, é lembrar que Deus, quando precisa, ele quebra as leis da natureza em prol do bem, em prol da luz. Tá fácil, né? Lechaim. Lechaim. Pra vida. Tá fácil. A verdade, pra mim, quando eu viajo, eu acho que eu nunca tô sozinho. Primeiro que eu sempre levo a Solange. Sempre. Então eu nunca tô sozinho. Mas isso tem muito a ver com a gente. A gente vai para qualquer lugar do mundo. Uma vez eu estava em Estocolmo
e o meu diretor da empresa na época falou, cara, teu inglês não é tão bom, como é que você se vira aqui, né? Aí eu falei, 1 minuto. Parei, a primeira pessoa falou, where is the synagogue? Aí o cara falou, tá. Eu falei, é assim que eu me viro. Então, cada lugarzinho que a gente vai... Então, por exemplo, eu estava com a So em Praga. Where is the synagogue? Aí eu trago um Sevivon. O Bruno Weisbrot, que é meu filho do Rio de Janeiro, viajou, trouxe um Sevivon para mim. Estou em Israel, trago um Sevivon feito com a madeira de Israel. Invento o Sevivon. Invento. Então, esse é outro tipo de Sevivon. Depois o Rudy vai explicar. Eu não vou. Mas é um Sevivon. A gente vira. Mas lembra que eu te falei que eu queria deixar talvez a emoção um pouco para o fim? De tudo isso, né, de toda a minha história, 2 foram muito importantes para a minha vida. A gente se casou em Jerusalém e a gente queria dar um presente um para o outro. Então, eu comprei um pingente para Solange, escrito Vida em hebraico, e ela me deu este Sevivon. Este Sevivon. Bonito. Então você fala assim, isso foi comprado lá, vamos ver se consigo virar. Então, ele parado, ele não tem forma. Mas quando você gira, ele cria forma. Eu acho que esse depois ela explica melhor do que eu, falando exatamente isso. Nossa vida de casado, parado não vai ter forma. Mas se a gente conseguir ficar junto e fazer a nossa vida virar junto, a gente vai conseguir produzir alguma coisa. Você vê o Sevivon. Você vê o Sevivon. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que me emocionou muito é quando eu estava em Budapeste, naquela sinagoga grande de Budapeste. Desculpa. Atrás tem uma árvore. Cada folha daquela árvore tem o nome de uma pessoa que morreu na Segunda Guerra. Tem uma folhinha com o nome de uma pessoa que infelizmente faleceu lá. E tem um museu em cima. E esse museu, depois o Fernando vai botar a foto, são vários Sevivon da época da Segunda Guerra. Vários tipos de Sevivon da época da Segunda Guerra. E aí, arrumando a casa da minha mãe, quando a gente saiu da casa dela agora, que vendeu, eu achei nas coisas do meu pai exatamente o mesmo Sevivon que estava naquela exposição. Eu me emociono porque eu acho que é o recado que meus pais me deixaram. A gente tinha isso e a gente tinha vontade de viver. E eu acho que tem que ser assim. A gente tem que virar isso o tempo todo. A gente tem que fazer essa virada de jogo o tempo todo. Meu pai nunca me mostrou esse Sevivon. Mas quantas crianças não estavam lá e sobreviveram? Porque muitos milagres aconteceram. Então, queria te agradecer que você está aqui, explicando para todo mundo que o momento agora é um grande milagre. A vida é um grande milagre. Tudo que a gente faz é um grande milagre. Queria te dar mais um presente. Poxa. Que isso também para mim é um milagre. Agradecendo o Jairo Friedlin, o Vitor, que hoje está na Sefer. Eu escrevi esse livro junto com o seu Davi Gorodovitz, explicando um pouco sobre vendas e a história judaica. Então, eu acho que eu vou encerrar diferente esse nosso podcast. Uma mensagem tua, uma música tua, mas falando sobre esperança e fé, falando sobre luz e amor, sobre esses exemplos que você falou tanto pra gente, de caridade, de bondade, de emoção, de coração, de filhos, de família. Sabe, E aí, a sua mensagem final, porque confesso, tô com muita saudade deles, mas
eles são esse milagre da minha vida. O Silvio, toda vez que a gente faz uma reunião, ele pede no final uma brachá, uma bênção. Toda vez. A gente sabe que a reunião não acabou se não tiver a bênção. Verdade. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é: vire o jogo. Mas é profundo isso, esse nome, porque o dia de hoje é o dia de você virar o jogo. Como que você vira o jogo? É o dia que a gente decide que o mundo precisa de mais luz. O jogo está sendo como? A escuridão, o mundo, corrupção e polêmica e as pessoas não se aguentando se olhar na cara um do outro. Virar o jogo quer dizer lembrar, Deus está aqui, vamos revelar isso, vamos fazer mais pelo próximo. A gente trabalha tanto, o que você fez hoje para ajudar alguém assim, desnecessariamente, desinteressadamente. O que você fez em prol de outra pessoa? Você não vai ganhar nada. Quem que você ajudou? Isso é virar o jogo. Isso é Hanukkah, é o dia que poucos pensaram no muito, em todos. Isso é judaísmo, isso é religião, isso é espiritualidade. É abrir os olhos de todo mundo e virar o jogo. Rav, que Hashem te abençoe com infinitas brachotas, assim como essa tua brachá vai chegar para infinitas pessoas. E termina, por favor, se você conseguir cantar ou tocar, ou enfim. Obrigado. Gratidão, Rav. Um beijo especial para todos os meus Morim e Morot do Renascença, que eu não esqueço a música até hoje. Onde vocês estiverem, um beijo enorme para vocês. Rav, sem palavras para te agradecer. Obrigado a oportunidade. Até o próximo. Espalhar a palavra. Até o próximo, se Deus quiser. Bezrat Hashem. Shkoyach. Shkoyach.